Graça e paz, família. Eu quero dividir com os irmãos esta noite um texto que o Senhor tem trabalhado ao meu coração. É um texto que eu gosto muito e esses dias, quando eu estava preparando a mensagem, o Senhor trouxe ele à minha memória e hoje nós vamos conversar um pouquinho. Abram suas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele escreve quando ele está preso em Roma, pouco antes do seu martírio. A palavra de Deus não conta como Paulo foi martirizado, mas segundo a tradição, ele foi decapitado em Roma, pouco tempo depois de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Mas antes dele ser martirizado, ele escreveu várias cartas durante sua prisão. Ele ficou lá na prisão de Roma por 2 anos. E ele escrevia cartas e mandava às igrejas. Então, quando você pega a carta aos Efésios, é uma carta de Paulo, quando ele estava na prisão. A Filemão, também. Colossenses, também. São todas cartas de Paulo, escritas às igrejas, durante o período que ele ficou ali na prisão. Então, ele escreve uma primeira carta a Timóteo, que é a primeira carta a Timóteo, e a segunda. Timóteo, ele era um jovem, filho de uma judia com um gentil. E ele se converteu ao cristianismo muito cedo. E Paulo, quando viu a conversão desse menino, ele pega Timóteo para si, para aprender com ele, para ser o seu companheiro das viagens. Depois, Timóteo ele foi colocado numa igreja para pastorear essa igreja. A primeira carta fala muito sobre esses conselhos de Paulo, sobre como ele deveria pastorear a igreja onde ele estava, né? Só que na segunda carta, Paulo vem com mais conselhos. Então, assim, passa um período, Paulo continua preso e ele traz ali mais alguns conselhos para esse menino. Paulo, antes de ser o grande apóstolo aos gentios, antes de ser essa pessoa que a gente lê quase todos os dias, quando a gente lê as cartas e lê ali a mensagem que ele deixou, ele era um perseguidor da igreja, um grande perseguidor da igreja. A palavra de Deus diz que ele arrastava as pessoas, os cristãos. A tradição também diz sobre tortura e morte. Só que aí um dia, quando a palavra de Deus fala assim em Atos 9, quando ele ainda aspirava a perseguição contra os cristãos, ele pega cartas dos sacerdotes para ir até Damasco, para pegar os cristãos e prendê-los. Só que no caminho de Damasco, Jesus encontra com ele. E aí fala, Paulo, no caso ali Saulo, né? Ele fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E naquele momento, o apóstolo Paulo, digamos assim, ele nasce de novo. Naquele momento, ele encontra com Jesus e a vida dele toda muda. De um perseguidor, ele passa a ser perseguido. De uma pessoa super respeitada, porque ele era um fariseu, então onde ele chegava, ele era respeitado pelos outros judeus. Agora ele não recebia respeito de ninguém. Ele trocou tudo aquilo que ele juntou a vida dele todinha, que trouxe ele até aquele momento, por Jesus.
que será que Paulo viu? O que será que Paulo viu que transformou de tal maneira a vida dele? E Paulo, ele tinha essa vida de devoção, essa vida devota ao Senhor. O dicionário português diz que devoção é uma afeição intensa a Deus e às coisas de Deus, é um zelo pelas coisas de Deus. E quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, que era um jovem ainda, Paulo aqui já estava velho, ele fala assim, ele começa a falar sobre a sua devoção e como que Timóteo tinha que ser devoto, tinha que ter essa devoção, tinha que ter uma vida devota ao Senhor, uma vida voltada ao Senhor. Ele inicia a segunda carta falando assim, olha, não deixe que essa chama apague, reanime o dom que há em você, Timóteo. Ele buscava de Timóteo, olha Timóteo, você tem que ser desse jeito, você tem que fazer dessa forma, você tem que amar a Deus, Timóteo. Ele queria que Timóteo tivesse essa mesma devoção ao Senhor e à sua obra. Então, quando ele começa ali, o finalzinho da carta, né, que é o último capítulo, ele inicia o verso 1 dizendo assim, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Então, Paulo, ele vai falar para Timóteo, olha Timóteo, pelo amor de Deus, eu estou te pedindo, eu estou te suplicando, presta atenção, eu vou te pedir algo agora, com insistência, presta atenção nisso, com insistências, diante de Deus eu te peço isso. E aí ele continua. O pedido de Paulo era, pregue a palavra, insista em falar a verdade, quer seja oportuno, quer não seja. Exorte, corrija, tudo em muita paciência e muito amor, dentro da palavra, da doutrina, mas fale a verdade. Insista na verdade, pregue a palavra, porque só ela basta, Timóteo. Você não precisa de outras coisas, você precisa da palavra. Pregue a palavra, pregue a verdade, corrija quando tiver que corrigir, exorte quando precisar exortar, com paciência, mas dentro da doutrina. Não deixe, não tenha medo de pregar a verdade. E aí ele continua, no verso 3, ele fala assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha, Timóteo, vai vir um tempo, prega, continua pregando, porque vai vir um tempo que ninguém vai querer ouvir a sã doutrina. Ninguém vai querer ouvir a verdade. Eles vão juntar em volta deles, eles vão colocar em volta deles, eles vão juntar mestres que falem aquilo que os corações deles querem, segundo as suas próprias cobiças. A sã doutrina vai causar coceira nos ouvidos dessas pessoas. E no verso 4 ele continua, eles vão falar assim, eu não quero saber da verdade, eles vão se recusar a ouvir a verdade e vão acreditar em fábulas. Eles vão preferir acreditar em fábulas do que na verdade, em histórias mentirosas, em doutrinas de homens. E no verso 5 ele fala, mas você, Timóteo, você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, mesmo que tudo isso esteja acontecendo ao seu redor, você precisa continuar sóbrio. Sóbrio significa moderado. Quando uma pessoa bebe álcool, passa do limite, ela não está mais sóbria. Ela perde a sua capacidade de discernir, de dar respostas, o seu reflexo, tudo ela perde, porque ela não está sóbria. E aí Paulo vira para Timóteo e fala, você precisa estar sóbrio, Timóteo, precisa ser moderado, não pode ficar ouvindo essas mentiras e ficar com seu espírito se embebedando com essas coisas do mundo e você ficar bambo, bêbado, embriagado com essas coisas. Você precisa ser sóbrio.
E fala que Timóteo, ele precisa suportar as aflições. Em outras versões, diz que ele não deveria ter medo de sofrer e que deveria continuar fazendo tudo aquilo que Deus deu para ele fazer. Timóteo, não tenha medo de sofrer. Não tenha medo das aflições. Continue fazendo tudo aquilo que Deus te entregou. Então, chegamos no verso 6, onde Paulo fala: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O que é isso? Libação, no Antigo Testamento, era uma oferta de líquido. Podia ser água, azeite ou vinho, que era derramada no altar do Senhor. No altar de sacrifício, era derramado ali. Era uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Então, o que Paulo estava falando? Olha, a minha vida foi agradável. A minha vida foi um aroma agradável. Meu ministério foi um aroma agradável ao Senhor, porque eu derramei ele diante do Senhor e fiz tudo o que eu podia fazer. E isso está subindo ao Senhor. A minha vida é uma oferta no altar do Senhor. E Paulo sabia que em breve ele seria morto. Ele sabia que isso iria acontecer e que realmente a sua vida seria derramada. E Paulo não tinha medo. E ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, está vendo a minha vida? Está vendo a minha vida? Foi derramada no altar. A sua vida também precisa ser derramada no altar. E aí ele continua falando, no verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está falando para Timóteo, ele: olha, Timóteo, eu lutei contra tudo, contra todos, não carne, né, como ele fala em outro texto, mas contra as potestades. Eu fui açoitado, fui apedrejado, porque quando a gente lê Paulo falando assim: olha, eu tenho as marcas de Cristo, não é uma questão só espiritual. Ele realmente tinha as marcas de Cristo no seu corpo. Ele era chicoteado, em Atos, que ele é apedrejado. Aí eles jogam ele para fora da cidade porque acharam que ele estava morto. Mas aí ele levanta, limpa a roupa e volta para a cidade para pregar. Então Paulo, ele está falando: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, mas eu guardei a fé. Timóteo, eu guardei a fé, apesar de tudo isso, de toda essa tribulação, eu guardei a fé. E aí ele fala no verso 8, que tudo isso, tudo que ele passou, valeria a pena, porque o justo juiz iria dar uma coroa de justiça para ele. E não só para ele, mas para todos aqueles que o amam e que esperam a sua vinda. Então, antes de Paulo partir para a eternidade, ele dá conselhos a Timóteo, a esse jovem rapaz, um líder de uma igreja, um cristão genuíno. Ele dá conselhos. E nós podemos aplicar esses conselhos para nossas vidas e para os nossos ministérios. Primeiro, devemos pregar a palavra. Devemos insistir na verdade, em tempo e em fora de tempo. Não existe um momento melhor para você falar de Jesus para o seu amigo. Não existe um momento melhor para você falar de Jesus para a sua família. Qualquer momento é momento. É tão forte isso, que quando a gente faz seminário, a gente tem uma aula que é só para a gente saber fazer cultos nos momentos mais complicados. Um velório, por exemplo. Ai, mas vai ficar falando de Jesus nesse momento? Sim! Tem uns amigos, às vezes eles estão assim, saem para comer, aí pega qualquer objeto, um relógio, prega aí com o relógio. Sabe, eles ficam se treinando para pregar sobre Jesus em qualquer lugar, em qualquer momento, usar qualquer coisa para falar sobre Jesus. Porque Jesus é a nossa verdade. Ele é a nossa verdade, Ele é a palavra. E nós precisamos pregar a palavra, insistir na verdade, insistir. Nós devemos insistir, porque imagina só, se você não estivesse aqui essa noite, se você não tivesse entregado a sua vida para Jesus, quantas vezes você ia querer que alguém falasse de Jesus para você? 1, 2, 3, 4. Eu ia querer que essa pessoa ficasse no meu pé até eu converter. Sabe por quê? Porque uma eternidade sem Cristo é o inferno. E o inferno é real. Existem linhas teológicas que falam que Deus vai aniquilar, que não vai ter nada disso. Não.
A palavra diz que é um lugar onde tem choro e ranger de dente. Não tem fim. E o pior ainda de estar no inferno, não é? As pessoas têm um imaginário muito grego de inferno, que é cheio de fogo, e o Satanás lá catucando o povo. Não! Satanás não vai reinar no inferno. Ele estará lá pagando o que ele fez também. A justiça de Deus será empregada sobre ele. A ira de Deus também. Só que a pior parte do inferno, sabe qual é? Você nunca mais ter acesso à fonte do amor, que é Deus. Nunca mais ter acesso à vida eterna, que é Jesus. Essa é a pior parte. Você nunca mais ter acesso a essa bondade, a essa misericórdia, a esse perdão, a esse amor. E eu tenho certeza que você não quer que essa pessoa que você ama esteja num lugar desse. Então você precisa insistir. Você não pode ter medo, porque como Paulo disse no capítulo 1 para Timóteo, ele fala assim, olha, Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, um espírito de amor. Um crente, um cristão, não pode ser covarde. Quando a gente vê lá a lista, né, a gente fica até confuso assim, no Apocalipse, que fala, os tímidos não herdarão o reino. Ai, será que eu que sou tímido, que não gosto de falar? Não é essa timidez. Ali é covardia. Covardia. Ah, não, eu não vou falar. Ah, não. Nossa, as minhas amigas não vão falar mais comigo se eu falar de Jesus. Não, porque eu vou perder minhas amizades. Não, porque eu vou perder. Desse jeito você vai perder a eternidade. As pessoas ao seu redor vão perder ou nunca vão chegar a ter a eternidade. E isso é muito sério. Nós não podemos retroceder. Não podemos ter medo. Não podemos nos calar frente ao pecado e à injustiça. Devemos corrigir. Devemos exortar os nossos irmãos. Devemos. Não podemos ficar aqui, caladinho. Ah, não, cada um com a sua vida, salvação individual, problema dele. A gente pensa assim. Problema de cada um. Salvação, já estou salva, problema da outra pessoa. Que pensamento egoísta. O segundo conselho, que na verdade é um alerta que Paulo faz. Parece que Paulo estava nos nossos dias aqui, e aí ele escreve isso. Olha, vão chegar momentos que eles não suportarão a sã doutrina, dará coceira no ouvido. Eles vão juntar mestres ao seu redor. E é exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas não suportam ouvir sobre a palavra de Deus, não suportam a verdade. Defender um cristão hoje, se ele defende coisas óbvias para o cristianismo, como a vida de um bebê no ventre da mãe, ele é taxado como louco. Não, mas você está maluco. E o pior, essas verdades bíblicas não são só o mundo que acha que a gente é louco. A igreja tem se escandalizado com o evangelho. Você vai falar que é uma vida? Não é vida. Aglomerado de células. Qualquer verdade que você fale hoje, as pessoas não querem ouvir, rejeitam isso. E o pior, muitas igrejas estão também rejeitando essa verdade. Se tornou incômodo, loucura e escândalo. Falar contra o pecado se tornou politicamente incorreto. Ah, não, mas não posso falar, porque se eu falar eu posso ser taxado como homofóbico, por exemplo. Eu não posso falar contra o pecado daquela pessoa. Eu não posso exortar aquela pessoa. Eu não posso falar a verdade para ela. Não, eu não posso. Não posso. Nós somos taxados como intolerantes. Falar que só Jesus salva é intolerância religiosa. Eu vi esses dias que se uma pessoa for possuída por um demônio e eu for lá expulsar, isso é intolerância religiosa. Falei, mas como assim? Não, porque eles recebem que não sei o que. Eu falei, então eu vou ser presa, né? Como assim? Que um cristão não vai expulsar um demônio? É intolerância? E tudo isso faz com que os ouvidos deles cocem. E por causa disso,
Eles buscam mestres para si, para falarem aquilo que o coração deles deseja. Então, não há pecado em viver na prática da homossexualidade. Eu nasci assim, Deus me fez assim, então vem para a igreja. Não tem problema o pastor fazer um casamento, não tem problema. Tem problema sim. A palavra de Deus diz que tem sim. Mas eu nasci assim, Júlia. Tá bom, tudo bem, você sente isso? Beleza, mas o Evangelho te convida a nascer de novo. Independente de como você nasceu, ou você acha que nasceu, o Evangelho te convida a nascer de novo. Então, a sua carne, os seus desejos, tudo isso tem que ser suplantados pelo Evangelho. Outros mestres dizem, você pode ser rico, você tem que buscar riquezas. Porque Jesus foi rico. Esses dias usaram um texto. Eu falei, não estou ouvindo isso não. A pessoa pegou um texto que fala assim, mas Jesus, eu acho que é em Filipenses, que era rico, se fez pobre por amor a nós e tal. Aí o cara, abençoado, Jesus vai salvar ele um dia, em nome de Jesus. Falou assim, não, porque aqui, que Jesus era rico. Ele não era pobre não, esse negócio que fala que é pobre é mentira. Ô irmão, está falando de coisas espirituais. Jesus nasceu numa manjedoura. Maria e José entregaram rolinhas, pombinhos. Quando você volta lá em Levítico, você vê que é a oferta do pobre. Porque se ele fosse rico, o pai dele tinha que dar um boi, não pombinhos. Sabe por que o pombinho? Porque o pombinho podia ser caçado. Ele não precisava comprar. Ele podia ir na mata, pegar um ou dois, ali foram dois, e levar. Porque ele não tinha condição de comprar. Não que ter dinheiro seja pecado, mas a palavra de Deus diz, Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas, por causa deste amor ao dinheiro, fazem loucuras, pregam qualquer coisa, falam inverdades, distorcem a palavra de Deus para ter multidão. Minha igreja é cheia, o dízimo lá em cima, uhul. Você está pregando mentira? Falsos mestres. Tudo bem você acreditar em horóscopo. Quem já viu um perfil assim no Insta? Cristã de touro. Você falou, irmão, volta 2 casas. Mas aí tem cristãos que falam assim, não tem problema você acreditar em horóscopo. Eu faço o seu mapa espiritual. Eu vou falar de que tribo você é. Eu não estou inventando não, tá? Eu vi isso. Eu vou falar de que tribo você é, qual o seu nome espiritual e qual o anjo que cuida de você. Mapa espiritual. Então, acreditar em signo? O que é acreditar em signo frente a isso? As pessoas distorcem a palavra de Deus. E muitos, dentro da igreja, caem nisso porque não conhecem a verdade. Paulo continua falando que as pessoas iriam rejeitar a verdade e se entregariam às fábulas. Gente, quem tem TikTok, o pessoal mais novinho, o Insta da vida, tem umas coisas aparecendo que eu falo assim, não é possível, esse povo só pode estar de brincadeira. Paulo fala sobre fábulas. Esses dias eu vi uma porção de vídeos que as meninas falando sobre fadas. E vocês viram as fadas? Elas filmando assim o jardim, falando que o brilho da luz era a fada. Falei, mãe, o que está acontecendo? Está entendendo o que está acontecendo? Fadas. Outras falam sobre bruxaria. E elas são bruxas, netas daquelas que não foram queimadas na fogueira. É assim que elas começam. Eu falo, não, filha, sua avó está lá na Assembleia de Deus, está lá numa Batista. Você não é neta, não. Você não é neta. Porque elas são as netas das bruxas que não morreram na Inquisição. Você fala assim, gente... Tem pessoas que acreditam que são alienígenas, que vieram de outro planeta e estão aqui, e tem 8.000 anos e não sei o quê. Eu falo, gente, é sério isso? Fala que era um avatar e tal. Eu falo, vocês estão assistindo muito filme, não é possível. E a pessoa acredita piamente, assim, não, eu sou, que não sei o quê, eu tive uma iluminação. E o pior... é o tanto de gente que acredita. E em Jesus, que é facinho, gente. Gente, é facinho acreditar em Jesus. Essa galera não acredita. Eu falo, você acredita em fadas?
Você acredita que é um alienígena, mas não acredita em Jesus? Ô, meu filho, aí fica difícil. E é a nossa geração, gente. Vocês estão rindo? A gente tem que pregar para essa galera. Fadas, bruxas, estamos dentro de um conto agora. E aí Paulo dá um terceiro conselho, ele fala assim, olha, Timóteo, não tenha medo de sofrer. Porque tudo isso daí, vai acontecer. Paulo já estava falando assim, vai ter perseguição, porque você vai falar a verdade. Você vai falar que não existe fada. Você vai falar que a pessoa não é alienígena, ele só é perturbado e precisa de Jesus. E aí você, nossa, não. Falar a verdade hoje... Agora, o pessoal fala que é transespécie, né? Aí os caras lá vestidos de ovelha, no curral, assim. Eu falei, mano, não é possível. Tem um japonês que gastou não sei quantos milhões de dólares lá para se transformar num cachorro. Fala, gente, o que está acontecendo? E aí, se você fala que isso não é real, que a pessoa precisa de ajuda, a pessoa precisa de Jesus, o que vão falar da gente? Que a gente é intolerante. Fundamentalista. Falar o básico que Deus fez. Homem e mulher, que veio do barro, tá bom? Se tem um evolucionista aqui, em nome de Jesus, se converta, irmão. Crente evolucionista não dá. Deus criou do barro que ele fez. A sua imagem, a sua semelhança. Você não veio de um símion, não. Você veio das mãos de Jesus. Você foi feita à imagem e semelhança dele. Você quer falar que você veio do macaco? Não. Não dá. Não dá. E falar essas coisas hoje causa escândalos. Você fala, meu Deus, essa menina é intolerante, fundamentalista, acha que o mundo foi criado em 6 dias. Acho mesmo, acho não, eu tenho certeza. A Bíblia diz, uai, Deus não é todo poderoso? Ele não podia ter criado tudo em um dia? Por que ele ia esperar milhões e milhões de anos, e não sei o quê. Gente, James Webb está aí para desmentir tudo isso. Tirou foto lá de 13 pontos, não sei quantos bilhões de anos, e está lá as galáxias, todas lindas, maravilhosas. Porque a palavra de Deus diz que Ele chamou, e elas foram formadas. E existem sextilhões de estrelas no céu, e a palavra de Deus diz que Ele conhece cada uma pelo nome. Então, Ele é todo poderoso. Ele não erra, jamais errou. Então, por falar dessa verdade, as perseguições viriam sobre Timóteo e também viriam e virão sobre nós. Por falar a verdade, seremos sim perseguidos. Só que eu tenho um medo muito grande, porque a minha geração, a nossa geração é uma geração de fracos. Me perdoe falar isso para você, mas é verdade. Não temos mais pessoas dispostas a morrer por Cristo. No Brasil, não. Temos irmãos nossos morrendo todos os dias. Na Coreia do Norte, nos países africanos, em vários lugares. Na Eritreia. Mas o Brasil, com esse evangelho água com açúcar que a gente tem visto, na hora que instalar uma perseguição, poucos ficarão. Uma geração fraca que não conhece texto bíblico. Não sabe citar um texto. Um único texto, João 3,16, não sabe. A nossa geração não sabe. Eu vi um vídeo há pouco tempo, onde o menino vai entrevistando as pessoas e fala assim, de que religião você é? Eu sou cristã. Aí perguntou para um monte, cita um texto da Bíblia. Não sei. E ele saía fora. Fizeram as perguntas para muçulmanos. Eles falavam quase o Alcorão inteiro. Uma geração que não entendeu o que Jesus disse em Atos 1:8. O que ele diz lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus fala sobre testemunha, no original é mártir ou mártires. Então Jesus estava falando assim, não é que você vai ser minha testemunha que vai falar, eu declaro que Jesus... Não, você vai estar disposto a morrer,
Aquele que recebeu o Espírito Santo sobre ele estará disposto a ser perseguido, preso, torturado e morto por amor a Jesus. Por amor a Ele. Nós não temos que ter medo de sofrer, irmãos. Jesus sempre nos disse que isso é inerente à vida cristã. Olha, por minha causa vocês serão insultados, vocês serão odiados, vocês serão presos, açoitados e mortos, por minha causa. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, que ele foi para um país, agora eu não sei qual que era o nome, Cazaquistão, Uzbequistão, uma coisa assim. E lá existe uma perseguição muito forte ao cristianismo. E ele conheceu uma família, que era de outro país desse, que estava na igreja, que o filho deles, de 16 anos, estava preso no outro país. E aí ele foi perguntar o que tinha acontecido, né? E aí ele falou que o menino de 16 anos pregou para o amiguinho sobre Jesus e esse amigo se converteu. Esse amigo, por ser do país, ele foi fuzilado, 16 anos. Esse menino, ele foi preso. E aí o pastor começou a conversar, e o pastor conhecia muitas pessoas da ONU, esses pastores missionários conhecem gente em tudo que é canto, né? Ele já estava pensando aqui, como que a gente vai tirar esse menino de lá, o que a gente vai fazer e tal, porque os pais começaram a falar que ele não estava numa FEBEM, né? numa prisão para menores, ele estava junto com os outros, com bandidos de verdade. E o pastor aqui desesperado, querendo soltar esse menino. Aí o pai virou para ele e falou assim: pastor, estou vendo que o senhor está ficando aflito, calma. Meu filho está lá dentro, mas ele está falando sobre Jesus. Meu filho está sendo torturado todos os dias, eles colocam agulhas embaixo da unha do meu filho, todos os dias. Mas ele tem pregado de Jesus todos os dias. 16 anos. O menino suportando torturas por amor a Jesus. E você aqui não suporta uma cara feia. Ai, não vou falar porque a pessoa vai ficar de mal de mim. E isso é um testemunho de vários e vários testemunhos de irmãos nossos que sofrem torturas cruéis, todos os dias, por amor a Jesus, por amor a Ele, que entregou a sua vida por nós, que morreu na cruz por nós, que apanhou, foi humilhado de todas as formas possíveis. Quando Jesus foi posto na cruz, essa imagem que a gente vê, né, principalmente nos filmes, na igreja católica também, de um Cristo com uma tanga, digamos assim, é só para não escandalizar mesmo. Porque na época, a crucificação, eles não colocavam roupas. A pessoa que era crucificada, ele não era digno de ter roupas. Então Jesus estava nu, na frente da sua mãe, dos seus discípulos, das mulheres que estavam ali com ele. Quando Jesus pede água lá na cruz, o que o texto diz? Que eles pegam um caniço, mergulham no fel ou no vinagre e colocam na boca dele, certo? Na Roma antiga, existiam banheiros públicos. E naquela época não tinha papel higiênico. O que eles tinham? Eles tinham um caniço com um ensopo na ponta, que é como se fosse uma lã, e um jarro de vinagre. Eles faziam as suas necessidades, pegava aquilo ali e fazia a sua higiene íntima. E foi isso que eles colocaram na boca de Jesus. Então, quando eu falo para vocês que a maior coisa que nós temos, a maior preciosidade que nós temos é Jesus, e que uma cara feia, uma perseguição, um tapa ou qualquer outra coisa é pouco, é porque realmente é pouco. Jesus foi humilhado de todas as formas. Ele levou todos os nossos pecados, ele foi separado do Pai por causa dos nossos pecados. E agora você tem medo de falar de Jesus. Nossa geração tem medo. A exemplo de Paulo, nós precisamos e nós devemos derramar as nossas vidas como oferta de libação no altar do Senhor. Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Você não tem que ter medo. O Espírito Santo de Deus te capacita, te reveste de poder. Ele te reveste de poder, de ousadia. Você não precisa ter medo.
Ele entregou tudo por nós para nos perdoar e nos levar de volta a Deus. E no último dia, eu quero ouvir assim dele: vinde, benditos do meu Pai. Entrai. E não o contrário disso. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que sois malditos. Eu jamais quero ouvir algo assim de Jesus. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que fazer tudo por Ele, tudo. Mas, Júlia, como que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Falando sobre Ele, vivendo uma vida como Ele determina, entregando a sua vida ao Senhor, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, pregando a verdade, perdoando quem você precisa perdoar, pedindo perdão para quem você precisa pedir perdão, amar ao próximo e jamais negar a Jesus, jamais negar o nome bendito dEle, porque chegarão dias que irão sim colocar armas, espadas na nossa cabeça, e ali vai ser a grande decisão. E aí, você nega? Se você não tiver convicção hoje, agora, se você não estiver fundamentado na palavra de Deus, não vai ter como suportar. Então, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, seja sóbrio, moderado, pregue a verdade. Tenho para mim que no fim dos nossos dias, citaremos um autor famoso que diz assim: ao nos encontrarmos com o trono de Deus, diremos: vejo agora que desperdicei a maior parte da minha vida sem fazer o que deveria nem o que desejava. Ou então diremos: descobri por fim que durante toda a minha vida eu agradei ao Senhor. Eu quero estar no segundo grupo. Chegar diante do trono de Deus e saber que eu agradei a Ele, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, no meu relacionamento, na minha família, na minha igreja, servindo, no meu dia a dia. Porque você não tem que ser cristão só aqui, na sua igreja, você tem que ser cristão sempre. E derramar a sua vida como oferta de libação ao Senhor.